Me desafiar ao vivo aqui no programa, né? Sabe como? Eu vou ter uma aula de pintura aqui com a professora artista plástica, a Emanuele Dielli, que vai explicar um pouquinho aqui pra gente. Vamos ter um bate-papo e vamos desafiar aqui, né, Manu? Vamos ver como que eu vou me sair. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer estar aqui. Então, hoje eu preparei uma aula bem simples para nós, né? Uma coisa que nós possamos fazer aqui bem rápido e que você consiga aprender alguns fundamentos da pintura, tá? Então, ali tem um resultado que mais ou menos nós vamos fazer e é bem só. É a expectativa. Não, mas você vai conseguir, é bem simples. E eu trouxe uma telinha para você e uma para mim, certo? E a primeira coisa que nós vamos pegar é a tinta que nós vamos usar para fazer o degradê. Então, lá no fundo, nós vamos fazer um degradê, nós temos esboçado o que nós vamos fazer. E no fundo, nós vamos começar fazendo degradê lá do céu, perspectiva, depois a varanda e aqui uns raminhos, certo? Certo. E essa parte aqui que você já deixa tudo para os alunos já facilita, né? E, na verdade, eu facilitei um pouquinho pra você. Foi para mim só, Sim. gente. Na verdade, assim, eu ensino também é como esboçar, mas como o nosso tempo é limitado, não vou judiar tanto de você. Então tá bom. Vamos lá. Nós vamos pegar a tinta magenta ali, aquela última. E nós vamos colocar numa bandejinha. Enquanto eu vou colocando aqui, quero que você fale, colocar um pouquinho, só assim? Quero que você fale para mim como que você entrou para esse mundo das artes. Conta um pouquinho para o pessoal de casa já ir conhecendo a sua trajetória. Eu comecei desde cedo, sempre gostei de pintar. Então, quando eu tinha ali por 5, 6 anos, eu já comecei na primeira infância a pegar e ter interesse pela pintura, né? Então, eu tinha que lidar com muitas coisas que estavam surgindo, doenças, tratamentos, né? Que eu fiz uma quimioterapia e isso eu ficava muito isolada. Então, é uma fuga para mim, né? Trazer a arte era como uma companhia. Então, eu olhava muito pela janela, tanto que hoje eu trouxe uma janela por conta disso. Eu olhava muito para a janela e conseguia ver as crianças brincando e aí pintava aquelas sensações que eu tinha. Então isso foi desencadeando em mim um amor pela arte muito grande. Então desde a infância até a trajetória que eu tô hoje como professora, a arte ela caminhou junto comigo. Então não teve uma divisão onde eu falei, não, agora eu vou ser professora de pintura, né? Ela sempre esteve presente. Foi acontecendo naturalmente. Sim. Então conta agora o que eu tenho que fazer o próximo passo, então. Na verdade. Vamos começar. Então aqui tem um pouco de água, que nós vamos usar também. E você vai pegar esse pincel aqui, que esse chama pincel chato. Tá. Ele tem essa ponta mais fina e ele vai ajudar você a fazer uma pincelada que vai ajudar a distribuir mais a tinta e ela não ficar com acúmulo. Então você vai pegar, molha um pouquinho o pincel, dá uma batidinha, porque é só para deixar úmido. Tá. Como nós vamos trabalhar em toda uma camada só, nós vamos pegar um pouquinho da tinta, ela bem grossinha mesmo. Ó. Sem dó, posso pegar? Sem dó. Devia ter colocado um pouquinho mais aqui, né? Você falou um pouquinho, eu coloquei um pouquinho só, Chico, e foi. Então você vai começar pegando primeiro, passando ele no contorno. Então pega o pincel, você vai pegar ele na metade e você vai preenchendo, seguindo o mesmo caminho que nós temos da linha. Preenche. Tá indo? Foi? Tá indo, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. Isso. Agora você vai preencher ela seguindo as duas pontas, ó. E aí o movimento vai ser contínuo, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Sem medo. Sem medo. Tá. Sem medo de errar também, que às vezes acontece. Faz parte, né? Faz parte. A pintura ajuda muito nesse processo, tirar um pouquinho do perfeccionismo, porque eu sou uma pessoa perfeccionista, então a arte me ajuda bastante nisso. E é bacana porque as pessoas também às vezes ficam, mas eu quero fazer essa pintura, como é que vai ser? Mas ela tem que colocar a sua personalidade e os seus trajes ali vai ter também, né? Os traços que ela vai querer fazer. Nós não queremos impressão, né? Nós queremos uma arte que tem ali, e cada pessoa, às vezes um erro de um aluno, ele causa que na hora dele corrigir, vai fazer algo melhor do que ele esperava. Então é um processo de correção, de paciência, né? Persistência. No começo dá um pouquinho de ansiedade, você quer ali terminar na primeira aula, daí nós vamos trabalhando com calma. Meus alunos sempre falam, você sempre fala que está terminando e nunca acaba. Então nós vamos num processo ali de camada. Hoje nós vamos fazer uma arte mais simples para você conseguir entender
tanto o degradê que eu mencionei. E agora nós vamos lá para outra parte. Nós vamos pegar esse rosinha, o Laca Orquídea, e já vamos colocar ele próximo do magenta. Eu vou pegar um paninho para você limpar. Então, para as cores não se misturarem, Ah, tá. tem esse paninho. Você molha ali. Aham. Dá uma limpadinha. Isso. Eu falei, gente, pra Manu que eu ia desafiar ela hoje aqui, ao vivo. Ai, Ela que veio no delícia. BG, fez um bate-papo. Eu falei, não, vamos colocar a mão na massa aqui, comigo vai ser diferente. Sem papo, é só trabalho. Você vai passar agora para fazer o degradê. Nós temos que tirar um pouco dessa linha que está marcada. Então, o melhor princípio para você conseguir é você vir. Primeiro, passa uma camada bem generosa. Daquele Isso, jeito que você mostrou isso. antes. E agora você vai seguir a linha que nós temos aqui. A linha reta, de um lado para o outro. Assim? Isso. Tá certo, prof? Tá certo. E agora, com o restinho do pincel, você só joga ele um pouquinho para cima e vai arrastando. Igual varrer. Posso chegar aqui nos cantinhos? Pode. Não tá tão difícil, né? Não tá tá, bem não. tranquilo. Só aqui, ó, que eu deveria ter vindo um pouquinho mais. Não, mas você pode voltar ali novamente, não tem problema. Posso voltar com essa cor Pode. mesma? Pega um pouquinho do magenta. Aqui, ó. Já que é um céu, o céu, ele pode ser bem expressivo. Não precisa ficar linhas sempre retas. Pode deixar bem orgânico. Tá. Aqui. Vou pegar aqui pra tirar isso aqui, ó. Que eu fiz a arte. Deixa eu ver. Ah, não tem problema. Pode ir espalhando. Passa mais um pouquinho. Assim? Isso. Puxa um pouquinho aqui também. Vai puxando aos poucos. Tem que aprender a ter paciência também, né? Eu acho que muitos alunos devem pedir pra você como um escape pra ansiedade também, né? Exatamente. Então, às vezes, a aula é você sustentar o momento presente, né? Você não fugir, porque às vezes você está ali na ansiedade, você não está prestando atenção no que você está fazendo, só no seu erro, né? Sim. Então, você tem que voltar, pensar no que você pode corrigir ali, o que você pode fazer e achar diversão nos seus erros também, né? Então, Isso aí. se permitir um pouquinho errar, né? Faz parte do processo. Sim. Agora, nós vamos vir com o amarelo. Tá. Esse amarelo é o amarelo primário. Esse pincel. Pode Posso? colocar na água. Tá bom, então. A tinta que nós estamos usando é a tinta acrílica, ela tem uma secagem rápida e ela é prática, então todas as idades podem usar, porque nosso diluente é água, então não tem perigo com cheiro, tanto que aqui não deu cheiro, Não né? tá, Então, bem tranquilo mesmo. então nós vamos pegar a mesma, Aham. pode dar uma limpadinha lá na água. E você tem alunos de todas as idades? Todas Manu, as como idades. É que é? Desde os 3 anos até pessoas com mais idade, pessoas idosas. Eu trabalho com todas as idades. Então, a minha aula é para que a pessoa realmente sinta que a arte é projetada para ela. Não que seja algo difícil e padronizado. Então, eu vou até o aluno, eu trato também a questão do ambiente, se a pessoa precisa de um ambiente mais tranquilo, se ela é uma pessoa mais enérgica, se a criança é mais enérgica também, não precisa fazer só sentado, fazemos de pé, fazemos no chão. Então, a arte é para se adaptar mesmo, né? Então, contando com a minha história, porque lá atrás eu queria uma professora que pudesse me ajudar dentro da minha casa, porque eu não tinha condições de sair por conta do tratamento de saúde. Então, hoje eu faço o trabalho que eu queria que tivesse na minha época, Que né? incrível. Agora você vai pegar, eu vou falando, mas eu também vou... Pode ir? Tá? Pode ir falando que eu vou te seguindo. Posso molhar aqui um Pode. pouquinho? Aqui. Eu peguei o amarelo. E o que é o próximo passo? Você vai fazer uma linha de horizonte lá no meio, ó. E traz ele até o outro lado. Fez isso, o pincel já vai ficar sujinho por conta do magenta. Você vai puxar ele lá pra cima. Ele já vai esquentar esse magenta fazendo um laranja, ó. Olha, fazendo um degradê aqui. Isso. É um princípio básico para você entender de luz, depois fazer luz, sombra, fazer esfumados.
Então, esse é o principal objetivo dessa aula, a questão de perspectiva e da pincelada mesmo, você aprender a fazer um traço mais leve também, deixar fluir mais a mão, que esse movimento que nós fazemos, ele é de treino também. Quanto mais treina, mais leve a sua mão fica, você vai entendendo como passar o pincel. Feito? Feito. Pode trazer um pouquinho mais pra cima. Pra cima? Isso, vai. Puxa. Sem medo. Sem medo. Vai. Como você falou, a prática, né? A questão de ir pegando o jeito, de ir fazendo sem medo. Sim. É tudo aprender que é um dia por vez, uma aula por vez, que vai passando por isso, né? Sim, e aí o aluno, no primeiro momento, ele sempre chega para mim com muitas reclamações do desenho. É comum, não é só a criança, tá? Geralmente o adulto reclama um pouquinho mais. E, ai, prof, eu não tenho talento. Mas é interessante que eu sempre falo, quando a criança está aprendendo lá na infância, ela aprende a escrever. Ninguém fala que é um talento aprender a escrever. Você olha e aprende, e essa dinâmica vai fazendo você ter um talento também para a escrita. Então, hoje, o escritor, um dia, foi aquela criança que aprendeu a escrever. Então, o pintor, um dia, também precisou de um início. Então, não tem como o talento fugir disso, né? Você sai para fora para o talento, não é questão de dentro, né? Você puxa o talento com a curiosidade, aprendizado, né? Então, agora nós vamos pegar o branco. Tá. Pode pegar. Pegar um pouquinho de branco. Como o branco nós usamos bastante, eu sempre tenho ele um pouquinho maior. Um volume um pouco assim, ó, agregado. Sim, que ele vai com a beleza. Pode limpar bastante ele agora. Tá. Pega o branco. Aí eu manchei. Não tem problema. Não tem problema. Não. Assim tá ok? Isso. Eu vou pedir pra você trocar de pincel, que esse aqui vai ficar facilitar pra você, porque ele é menorzinho. Então tá. E eu vou ficar com esse prof aqui. ajudando aqui. Ah, não. Vai. Agora, nós vamos passar o branco na parte de baixo. E aí você puxa um pouquinho lá para o amarelo. Olha, gente. Tá saindo. Tá saindo? Tá Puxa saindo. um pouquinho da... Aqui, ó, passa um pouquinho mais. Aqui assim. Isso, pode puxar assim. Isso. Ah, pra tirar aquela questão de ficar marcado de uma cor pra outra. Vou dar uma secadinha aqui. Agora, com o mesmo branco, nós vamos escolher aonde vai ficar a nossa varanda. Então, você vai escolher um que é madeira, um que é fundo. Então, lá, questão de profundidade. Agora, para dar profundidade, nós vamos passar a cor que está lá atrás. Então, nós começamos do fundo, indo para os elementos da frente. Então, você pula um e preenche outro com branco. Pula um e preenche com branco. E geralmente as suas aulas começam aqui, assim, Manu, com desenhos menores, com telas menores. Como que é? Conta um pouquinho pra gente. Depende da questão de idade, se a pessoa já pintou, se é o primeiro contato. Então, eu sempre converso antes, vejo como que é a questão de... como que a pessoa observa a pintura, né? Então, como que ela olha a pintura. Então, caso a pessoa já queira fazer um realismo logo de início, o que acontece? Já querem se desafiar logo? Querem lá chega no final, já começou a pintura, já quer ir pro final. Então, eu já troco uma ideia com a pessoa para falar assim, olha, na aula você vai aprendendo, vai fazendo a prática, e não é para você fazer uma cópia, o seu desempenho é aos poucos, né? Então, dependendo da idade da pessoa e também de como que ela já teve contato com a pintura, nós fazemos a aula personalizada para ela. Então, já um adulto, então já começa esboçando, já faz um mapeamento onde vai ficar cada elemento. É uma criança de 3 anos, então ela já não tem a coordenação motora desenvolvida, então é um traço mais livre, geralmente dá uma esboçada se quer um personagem, né? Então depende muito, porque a arte ela não é padronizada. Cada idade, cada faixa etária e fase da vida, ela vai transformar você de um jeitinho. Então, ela pode chegar de uma forma que você queira um realismo, às vezes você só quer expressar, às vezes só quer um momento presente ali, fazer alguma coisa relaxante. Então, eu trabalho com várias técnicas. Então, a pessoa escolhe a técnica que ela se identifica mais. Então, às vezes não é a tela, mas é uma aquarela,
é um grafite, é giz, é lápis de cor, então ela vai também migrando de cada técnica, experimentando, né? Porque é bom experimentar para você se conhecer, né? Com certeza. Quando a gente até tinha uma matéria, mas eu até vou pedir pro pessoal da produção, nem vamos exibir a matéria que eu me empolguei aqui. Vamos continuar para dar tempo de a gente seguir um pouquinho mais e quase mostrar ali a finalização. Em vez de a gente... Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Tá bom. Que tá legal, tá gostoso, uma coisa diferente. Então, assim, eu vou passar para você o vermelho. Nós vamos fazer agora um marronzinho. Para fazer esse marrom, nós vamos pegar o vermelho. Já vamos usar as cores que nós temos aqui e acrescentar o azul. Para ficar mais confortável para você, pode deixar o pincel ali. Eu vou pegar esse azul. Agora a gente vai fazer uma mistura de cores, Isso, então? fazer um marrom. Olha! Para fazer essa varanda. E olha só, cheio de detalhes aqueles que você trouxe, hein, pra gente, Sim. de exemplo. Não, é o exemplo. Se não der tempo de fazer tudo, a gente vai adaptando. Não. A gente culpa o tempo, né? Que Isso o tempo é aí, foi culpa do limitado. tempo. Vocês veem que eu tô aqui, ó, tô tentando fazer minha arte. Não, tá indo muito bem, gente. Ela já pintava, ela contou pra mim. Falei, vamos arriscar, porque eu tenho, assim, uns traços. Como eu te falei no nosso bate-papo antes, às vezes quando eu tô com um tempinho em casa, até pra desligar, desconectar, Sim. um paninho de prato, pintar, é tão gostoso. O Ai, tempo não, passa que, maravilhoso. olha, a gente nem vê. Sim. Deixa eu só colocar aqui, fazer a misturinha. Tá quase acabando. Tá bom. Não se preocupe, vamos dar um jeito. E legal essa parte que você mostrar também das misturas das cores pros alunos, Sim. né? O aluno já quer, quando ele vem empolgado pra aula, ele já quer saber de tudo. Ai, prof, como que faz essa cor? Então agora eu vou pegar um pincel pra você, com a ponta chata, mas é menorzinho, que ele já vai conseguir preencher melhor. Então é bom nós olharmos os espaços também. Então aquele maior não dá pra fazer essas partes menores, por conta que pode acontecer de borrar. Então nós vamos evitar um pouquinho, pega lá, molha um pouquinho, só o pincel e pega Molhar o aqui marrom. um pouquinho? Isso. Faz essa corzinha de terra e nós vamos passar primeiro na horizontal. E você vai seguir a linha que está aqui, ó. Ah, que eu já cobri. Não, mas não tem problema. Ai. Passa. E é interessante que você mencionou que que você fazia, né, na adolescência. Sim. Geralmente, várias crianças, elas vão perdendo um pouquinho o acesso da pintura aos poucos, né? Então, começa lá com bastante criatividade e daí o adulto vira aquele adulto que não gosta de pintar, não gosta de tocar nenhum instrumento, não gosta de hobbies, né? E é importante, né, Madu, como a gente tá cada vez no mundo, assim, tudo tão agitado, as tecnologias, tudo, então a gente precisa desses momentos até para se desconectar, para esquecer de alguns problemas, algumas coisas que fazem parte da nossa vida, é o normal, Sim. mas aquela coisa a gente precisa ter esses momentos também para, vou dar um respiro aqui, vou pensar só aqui no meu desenho, esquecer das outras coisas que tem para resolver, faz parte e faz bem para a mente, né? Então, eu sempre procuro falar, geralmente assim, começa a criança, os pais querem fazer também, sabe? Começa um puxando o outro. É muito gostoso isso, como que a arte, ela pode envolver, né? Vai envolvendo. E aí a pessoa tira aquele momento só para ela, só para tela dela, porque a arte também demonstra aquilo que nós queremos expressar, né? Sim. Por meio de cores, aquilo que nós gostamos, tanto que eu falei para você que cor que você gostava, né? Para colocar alguma coisa que você gosta, para não trazer um desenho que você não se identifica, Para né? trazer a personalidade, que é Isso. importante, né? Ai, gente, tá tão gostoso, não quero encerrar, não. Nem parece que tá no programa. Nem apareço. Vou deixar vocês aí em casa aqui, ó. Tá tão incrível. Ai, gente, Mas, Manu, a gente vai ter que... Vamos encerrando. Depois que você fica por aqui, Sim. que depois que a gente terminar as outras entrevistas, porque senão os outros entrevistados já estão me esperando, a gente continua para depois eu mostrar lá no meu Instagram. Tá bom. Como que ficou. Que a Não, gente mas vai tá ter indo que- muito bem. Tá indo, né, gente? Vamos Tá indo. aproximar aqui, ó, pra mostrar? Tá indo aos pouquinhos. Falta finalizar aqui, acho que fazer umas mudanças aqui das cores pra não ficar tão assim, mas ó, uma primeira me sai Não, super bem, foi então. muito bem. Você arriscou bastante, né? No meio do programa, fazer uma aula de pintura. E obrigada a você por aceitar o desafio, Eu que de a gente agradeço. contar um pouquinho da sua trajetória.
Vou pedir pro pessoal deixar o teu Instagram lá, se vocês querem saber um pouquinho mais das aulas, enfim. Depois, gente, eu vou compartilhar lá no meu como que ficou a minha pintura aqui que eu fiz com a Manu. Obrigada, Eu viu? que agradeço.